Olá, sétimo ano. Vamos então para a nossa 16ª unidade do ano, encerrando então o quarto bimestre, a nossa última unidade também do quarto bimestre, encerrando o ano letivo. Bem, nós estudamos nas últimas unidades alguns temas relacionados ao Brasil no período colonial, onde os portugueses chegaram aqui e dominaram esse território. Lembrando que era um território que pertencia a Portugal, então era uma extensão de Portugal, embora o nome Brasil ainda não é o país Brasil, é uma extensão de Portugal. E, claro, foi um período de muitos conflitos, de resistência por parte dos moradores nativos ou daqueles que eram filhos de portugueses e nasceram no território brasileiro. Portanto, nesta unidade nós vamos estudar as revoltas do período colonial. Então vamos lá ver algumas das revoltas do período colonial. Bem, lembrem-se que uma boa parte da economia portuguesa aqui no território brasileiro foi a produção de cana-de-açúcar. Porém, num determinado momento, essa produção de açúcar gerou crises econômicas. Havia então a concorrência da América Central e o preço do açúcar desvalorizou bastante. E nesses momentos de crise há então conflitos de interesse também entre os interesses dos portugueses e da elite brasileira. Mas quem que era essa elite brasileira? Eram filhos de portugueses nascidos aqui. Portanto, eram brancos, eram nascidos aqui no Brasil, portanto, nunca, ou na maioria das vezes, nunca colocaram os pés em Portugal, não conhecem Portugal, embora considerados portugueses, por nacionalidade portuguesa, eles nunca colocaram os pés em Portugal, tá certo? E essas revoltas que nós vamos estudar agora, que vai ser promovida por essa elite brasileira contra os portugueses, vão ser chamados por alguns historiadores de nativistas, porque, embora essas revoltas queriam reduzir a exploração de Portugal aqui, elas não se falava de separação de Portugal. Então eles queriam que Portugal tivesse uma atenção maior com o território, mas não tratavam ainda de tentar se separar do domínio português. Um dos principais objetivos dessas revoltas, um dos motivos dessas revoltas, é que o rei português era acusado de estar muito distante das realidades dos colonos, muito distante, não tinha interesse em saber as necessidades dos colonos, portanto, ele ignorava completamente as dificuldades, as necessidades dos colonos e tratava-se muito mal, inclusive, os colonos. Então, eles pediam igualdade e justiça. Então, vamos começar já aqui com a primeira revolta, a revolta de Beckman, em 1684. Bem, após a expulsão dos franceses em 1615 e dos holandeses em 1654, lá, sobretudo no norte e nordeste do Brasil, do território brasileiro, Portugal então resolveu criar o estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, criou um estado lá na região norte, o estado do Maranhão e do Grão-Pará, para ficar mais fácil a administração daquela região. A população local tinha origem açoriana, ou seja, viviam na ilha dos Açores, que pertencia a Portugal, e Portugal trouxeram eles para cá após a expulsão dos franceses para ocupar o território e produzir riqueza nesse território. Mas além dos açorianos, existia também uma população de origem indígena, população local, e havia inclusive a união dos açorianos com esses indígenas, uma vez que as mulheres açorianas eram poucas, essas mulheres portuguesas eram poucas, então os casamentos com as nativas eram bastante frequentes. Analisem só esse mapa do estado do Maranhão e do Grão-Pará. Então pega praticamente aí metade, quase todo o norte, uma boa parte do norte e do nordeste brasileiro. Essas cruzes que vocês estão vendo no mapa representam então as missões religiosas, ou seja, onde estavam presentes os jesuítas, que tinham um papel de catequização. Portanto, percebam que nas margens dos grandes rios é onde se instalavam essas missões religiosas. Então, onde tem essas missões religiosas, imagine que tem tribos indígenas que estão sendo catequizadas, ou seja, além de estarem aprendendo a fé católica, estão também sendo ensinados na cultura europeia.
E esses pontinhos em vermelho são fortes para proteção de invasores. Bem, essa região toda ela era muito rica na produção de açúcar e também de algodão, porém, apesar dessa produção de riqueza importante para Portugal, ela estava fora da economia monetária, ou seja, não trabalhava com dinheiro naquela região. O comércio era aquele comércio primitivo, antigo, à base de troca de produtos. E para piorar a situação, Portugal vai então lançar um decreto, uma lei, que dizia que todo o aço, ferro, as facas que eram obtidos podiam ser apenas obtidos pela metrópole. Significa então que os colonos que se dedicavam na produção desses itens, de aço, ferro e assim por diante, tiveram que entregar seu estoque para Portugal. Então passou a ser monopólio da coroa portuguesa a comercialização desses produtos. Então, se tivesse colonos que trabalhavam nesse ramo, eles tinham que abandonar, procurar uma outra atividade e entregar seus estoques. É claro que essas medidas geram descontentamento, é prejuízo para os colonos, tá certo? Um outro ponto importante é que o Maranhão praticava a escravização dos indígenas, já que tinham ali bastante tribos indígenas, sobretudo aqueles que já foram catequizados, portanto conheciam o trabalho no modelo dos europeus, e esses indígenas trabalhavam nos engenhos, também trabalhavam no meio urbano e na produção de algodão. Então tinha uma grande presença indígena nessa região. E onde tinha grande presença indígena, também tinha uma intensa atividade missionária para catequização, como vocês viram no mapa anterior. Certo? Então a atividade missionária nessas regiões eram extremamente grandes, tanto para a catequese quanto para a extração das drogas do sertão, que nós estudamos em matérias anteriores. E aí acontece um conflito entre os próprios colonos e os missionários, porque os colonos aqui, sobretudo aqueles que viviam de venda de escravizados, eles capturavam os indígenas das missões porque consideravam esses indígenas mais dóceis, que estavam habituados ao trabalho praticado pelos europeus. Então, entre capturar o indígena de uma tribo que ainda não foi catequizada e das missões, eles preferiam capturar os das missões, porque inclusive muitos desses indígenas já sabiam falar o português. E esse processo de captura dos indígenas vai se intensificar principalmente quando o açúcar entra em crise. A coroa portuguesa, muito influenciada também pelos religiosos, sobretudo pelos jesuítas, vão proibir a escravização dos indígenas em 1680. Os colonos que tinham terras e que precisavam da mão de obra dessa região, lembrando que lá nessa região do Maranhão a principal mão de obra era indígena, agora ela está proibida, portanto ela precisa ser suprida, precisa ser substituída. Para acalmar um pouco esses colonos da região norte e nordeste da província do Maranhão, do estado do Maranhão e do Grão-Pará, Portugal então criou a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão em 1682. Essa companhia ela vai ter o monopólio do comércio de produtos no Maranhão e no Pará, então tudo que era produzido ali tinha que ser encaminhado para essa companhia. Ela tinha a função de tabelar os preços, por exemplo, de tecidos para venda, e também a baunilha, o cacau e o cravo da Índia para compra. Então quem estabelecia os preços desses produtos era essa companhia. E aí ela também se comprometeu com os produtores daquela região fornecer 500 africanos escravizados por ano. Então, todo ano eles tinham que oferecer pelo menos 500 africanos escravizados para substituir a mão de obra indígena, já que a mão de obra indígena foi proibida. Então, o objetivo era suprir essa mão de obra. Porém, chegou um momento em que esses escravizados não chegaram, eles não enviaram escravizados, a crise de mão de obra se acentuou ainda mais. E aí, os produtores de açúcar, de tabaco, de algodão daquela região se revoltaram. Começaram a se revoltar porque faltava mão de obra para eles. Então, os senhores de engenho acabaram se unindo e aí, liderados pelos irmãos Manuel e Tomás Beckmann, fizeram uma revolta, então, e expulsaram os jesuítas do Maranhão, uma vez que os jesuítas eram responsáveis, então, pela catequização e também por influenciar a coroa portuguesa a proibir a escravização dos indígenas. Eles destruíram a Companhia de Comércio em 1674,
mas claro que a coroa portuguesa não vai deixar passar assim facilmente, vai reagir com muita violência e como tinham superioridade numérica, eles venceram. E então o Manuel Beckmann e outros participantes foram executados, foram enforcados e o Thomas Beckmann foi expulso para a África, foi condenado ao exílio, ao degredo na África, que vejam, naquele momento era uma pena pior do que a pena de morte. Tá certo? Então, a pena de exílio, de degredo, a expulsão para a África era considerada pelo sistema penal daquela época como pior do que a pena de morte. E essa companhia de comércio do estado do Maranhão acabou perdendo o monopólio então do comércio daquela região. Então, no final das contas, embora os líderes tenham sido punidos, teve algum resultado importante aí essa revolta. Uma outra revolta que nós vamos ver nesta aula vai ser a revolta dos Emboabas, que aconteceu entre 1708 e 1709, dessa vez na região das Minas, onde foi descoberta então grande quantidade de ouro. Os paulistas, gente, o que eles defendiam? Lembrando que boa parte dessas minas foram descobertas por bandeirantes que vinham de São Paulo, da região de São Paulo. Então, quem descobre esse ouro no interior vão ser os paulistas, tá certo? Os vicentinos lá da região de São Vicente. E como eles foram os primeiros a encontrar essas minas, eles defendiam então que a exploração das minas deveria ser feita para aqueles que descobriram as minas. Então, baseado no ato real de 1694, de uma lei portuguesa que existia, eles achavam então que quem deveria explorar as minas eram os próprios descobridores delas. Porém, vocês se lembram da unidade anterior, que quando a notícia se espalha, que foram encontradas muitas minas de metais preciosos no território brasileiro, muitos portugueses começam a vir para cá também. Então os portugueses começam a sair de Portugal e vir se aventurar na região das minas. E aí a coroa portuguesa vai descumprir a própria lei que ela mesma criou. Começar então a conceder as datas de exploração para esses forasteiros, para esses portugueses que chegavam aqui. Os paulistas, como nós vimos também na unidade anterior, eles preferiam fazer a mineração com ouro de aluvião, que era mais simples, aquela no leito dos rios, e costumavam usar também a mão de obra indígena escravizada. Quando chegam esses portugueses para se aventurar na região das minas, eles chegam com mais recurso. Eles chegam com mais dinheiro já para investir. Então, eles têm melhores condições para investir. E os paulistas, então, começam a se ver em desvantagem com relação aos portugueses. E aí começa a ter um conflito, um clima de tensão entre os portugueses que chegaram e os paulistas que estão explorando as minas. Então, todos esses que chegaram depois dos paulistas na região das minas vão ser chamados de Emboabas. E aí vem o nome da revolta, ser revolta dos Emboabas, tá certo? Então todos os que chegaram depois dos paulistas eram chamados de Emboabas. Esses Emboabas não vão se dedicar apenas à mineração, eles se dedicavam ao comércio, além, claro, da própria extração de minério, e eles vão adotar aquele modelo já conhecido dos portugueses de usar a mão de obra africana. Então, eles vão começar a trazer os escravizados africanos, enquanto os paulistas usam a mão de obra indígena. Eles tinham mais recursos financeiros e materiais que os paulistas, como eu já disse, e aí eles podiam se dedicar, inclusive, naquele modelo de extração que nós estudamos na matéria anterior, que era mais caro, o ouro de prospecção, ou aquele ouro que tinha no interior das minas, o modelo de lavras que acontecia nas encostas das montanhas. Mais uma vez, os paulistas ficaram descontentes então com a concessão das lavras para aqueles que chegaram após a descoberta das minas. Como eles não tinham condições de enfrentar inicialmente os Emboabas, eles vão se retirar para uma outra região, a região do Rio das Velhas, liderados por um bandeirante famoso chamado Manuel Borba Gato, tá certo? E lá acabaram descobrindo novos veios de ouro e continuaram com a extração do ouro de aluvião. De qualquer forma, a região continua com o conflito entre paulistas e Emboabas. E aí, liderados pelo Manuel Nunes Viana, os proprietários de engenho e de gado lá na Bahia
Esse Manuel Nunes Viana depois acabou sendo nomeado governador da capitania de São Paulo e das Minas de Ouro em 1709. Eles então vão liderar um movimento, tendo os emboabas como superior numericamente, vão enfrentar os paulistas e vão vencer os paulistas. Então estavam mais bem preparados, os emboabas, eles vão vencer os paulistas. O palco desses conflitos vai deixar aí um número muito grande. Então essa região toda das Minas vai ser palco dos conflitos, deixando um número de mortos muito grande pelo lado dos paulistas, tá certo? Então toda essa região vai ser chamada de Capão da Traição, tá certo? Por conta da morte dos paulistas. Então a apostila de você na página 46 vai trazer esse texto sobre esse tema, dizendo o seguinte: o negócio das Minas há muitos dias está parado, porque andam aqueles moradores com armas nas mãos, divididos em duas facções, sendo o capitão de uma delas, que são todos os que não são paulistas, ou seja, os emboabas. Um Manuel Nunes Viana, natural daquela vila e morador do sertão da Bahia. Esse se acha com mais de 3.000 homens armados em campanha. É homem que leva consigo muita gente por ser muito rico, fascinoroso, intrépido, por cujas razões é o que introduz nas Minas muitas e grandes tropas da Bahia, para onde vai a maior parte do ouro que elas produzem contra as outras da sua majestade, que Deus grande, e com grande prejuízo de sua real fazenda, porque não paga os quintos. Então aqui está uma denúncia, é um texto da época, gente, por isso está um pouco confuso, com as pontuações aí um pouco confusa. É uma transcrição de um texto feito na época, mostrando então o poder que o Manuel Nunes Viana tinha, liderando os emboabas, então, que além de explorar a região com violência, com uma tropa muito grande, era acusado de não pagar os impostos devidos à coroa portuguesa. A guerra dos emboabas acaba, deixando um saldo de mortes muito grande, e aí a consequência vai ser a coroa portuguesa, então, criando a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, tá? No final das contas, acabaram devolvendo as datas de ouro aos paulistas, tá? Então conseguiram ter algumas vitórias sobre os emboabas, e os paulistas, mesmo assim, se sentiram inseguros com relação aos emboabas. E preferiram então mudar da região, indo para a região mais central, onde hoje fica o Mato Grosso, o atual Mato Grosso, onde eles encontravam novas minas. A revolta dos emboabas vai ser considerada por alguns historiadores uma revolta nativista, porque eles acreditam que foi pela primeira vez que teve ali a formação de um sentimento nativo brasileiro contra Portugal. Foi a primeira vez que nasce então o movimento de moradores da metrópole, da colônia, de pessoas que aqui no território brasileiro nasceram contra Portugal. Mas outros acham que isso não procede, que não havia esse sentimento nacionalista, porque não tinha ainda a ideia de uma nação brasileira. Eles se viam todos como portugueses ou descendentes de portugueses, e o território brasileiro também era uma espécie de extensão de Portugal. Então, nós ficaremos com essas duas revoltas na aula de hoje, para não ficar muito extenso, mas nós veremos algumas outras revoltas desse período também nas aulas futuras.